Boa noite, gente. Boa noite a todos aí que nos assistem pelo Facebook, minhas amoras e meus amores. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Thalito News, aqui com o Nelsinho Leite, que é acabou de sair aqui, viu? Fala pra caramba e é um cara que é super imparcial e me deixa à vontade. Então eu quero aproveitar aqui e mandar um grande beijo pro meu diretor. Gente, antes de iniciar, de falar aqui que eu estou hoje com uma pessoa muito especial, que veio de uma cidade que para Guarulhos também é muito especial, que é Suzano. E antes disso eu quero dizer a situação das creches. Eu quero mandar um alô para as mães lá da creche encostada à escola Isolina, que nós não sabemos ainda o nome, porque a creche está totalmente inacabada, numa situação inclusive de perigo para as crianças. E também para o Céu Continental, que hoje as mães estão todas muito preocupadas, porque não tem tela de proteção, não tem ainda lousa, mesa, cadeira, ou seja, o céu não tem nada. E temos também uma situação complicada. Estão dizendo que no céu não foram matriculadas as crianças, que foram matriculadas numa escola chamada César Tears, uma coisa assim, porque o céu está na parte de cima e ainda não está funcionando. Então, eu gostaria muito que as nossas autoridades dessem uma atenção muito especial à educação aqui na cidade, porque as mamães precisam trabalhar, os papais precisam trabalhar e tem que ter o direito constitucional garantido de deixar os seus filhos na escola com segurança, tá? Bom, agora eu vou falar aqui dessa pessoa que é um prazer muito grande estar recebendo. É o Marcos Antônio de Alcântara Pires. Marcos Alcântara, é isso? Isso. É isso. Bom, o Marcos Alcântara é de Suzano. Ele parece que vai disputar uma legenda para prefeito da cidade. Ele é graduado em matemática pela Faculdade Bandeirante de Ensino Superior. Ele é pós-graduado em Direito e Gestão de Trânsito pela Faculdade Inesp. Com pós-doutor Major Juliver Modesto de Araújo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandante do Policiamento de Trânsito da capital, é pós-graduado em Engenharia e Gestão de Trânsito. Gente, eu não consigo falar todo o currículo, toda a biografia desse cidadão que está aqui, porque realmente são 3 folhas, ou seja, ele tem um vasto currículo na gestão pública e como funcionário público. Então, eu vou te dar boa noite e agradecer a sua presença, e é um prazer a Thalito News te receber aqui. Obrigado, Márcia. Gostaria muito de agradecer a oportunidade e, como você mesmo apontou, venho buscando aí um espaço. Pretendo sim brigar por uma legenda aí nas eleições de 2020 na cidade de Suzano e vamos tentar disputar o próximo pleito aí, se isso acontecer. Para o executivo. Para o executivo. Pro executivo. É muito legal isso, né? Porque você é uma pessoa, pelo que eu estou vendo, além de ser da cidade de Suzano, você presta serviço porque você é funcionário público de Suzano. Exatamente. É isso? Há quanto tempo você é funcionário público em Suzano? No geral, há 20 anos. Em Suzano, há 19. Praticamente todo o período, né? Inclusive, eu vejo aqui que você foi condecorado no ano de 2018 pela Câmara Municipal de São Paulo com a medalha de pelotão de trânsito em evento relacionado à segurança pública. Isso. Então, você tem um viés para a segurança pública. A atuação hoje do agente de trânsito ela é muito voltada e vinculada com a segurança pública, até porque em 2014 foi implementado o parágrafo 10 no artigo 144 da Constituição, e o 144, para os que entendem da lei, é justamente um capítulo voltado todo para a segurança, e o agente de trânsito foi contemplado aí no parágrafo 10 desse artigo, né? Então, hoje o nosso trabalho é voltado para a segurança. O trânsito é uma das áreas que mais matam
no nosso país. No nosso país. E é legal porque você, fazendo isso, você está prestigiando toda a classe também, né? Toda a classe. É importante ressaltar isso, que não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. Nesse viés aí, sim, tem que ser contemplada a Polícia Militar dos estados, a Polícia Civil, os bombeiros, né, as guardas municipais, enfim. Acredito que é um conjunto de instituições que tem o mesmo objetivo. E o objetivo é preservar a vida humana. É isso aí. E você também foi indicado para ser laureado novamente com medalhas de ações comunitárias referente à participação com trabalhos voluntários na catástrofe ocorrida no estado do Rio de Janeiro em 2011, lá na cidade de Teresópolis, foi isso? Exatamente. Você trabalhou lá? Eu fui para Teresópolis em 2011 com o objetivo de levar mantimento, água e prestar o apoio, né, para a cidade. Humanitário. Sim, uma vez que ela vinha passando por aqueles problemas de deslizamento de terra por conta das chuvas, né, da intensidade das chuvas na cidade. E aí eu acabei ficando 4 dias lá, e isso daí foi reconhecido agora no ano de 2019 com uma medalha de serviços humanitários, não tão distante, e recebi também uma medalha de por serviços extraordinários por conta de 86 veículos localizados na cidade e devolvidos para os proprietários. Esses veículos, você foi condecorado novamente, né, por esses serviços extraordinários, porque esses veículos que você conseguiu recuperar, que são em torno de 85 veículos, são veículos de roubo, de furto? Isso, são produtos de vários crimes aí, né? Produtos de furto, produtos de roubo. E aí a gente acabou tendo êxito aí no patrulhamento pela cidade e fazer essa localização e conseguir devolver. Alguns foi devolvidos com excelência para utilização, outros infelizmente não. Mas o trabalho foi feito da melhor forma, né? Que legal, é muito bom quando a gente ouve falar, né, que um funcionário público, além de ter esse coração, essa forma humanitária, ele se dedica, porque é tão difícil, às vezes, o ser humano comprar aquele carrinho, né, suado, e aí perder, e muitas vezes sem seguro. Então, eu imagino o que representa você conseguindo, com o seu trabalho, recuperar um veículo desse, entregando para a pessoa, o que representa você na vida de uma pessoa dessa. Então, é uma satisfação, Márcia, muito grande, porque um dos últimos veículos que nós localizamos, né, foi um Astra de um cidadão da cidade, um chacareiro, e quando nós pudemos fazer a devolução do veículo para ele, ele se sentiu tão sensibilizado por toda a história que gerou o furto. Na verdade, o dele foi roubo, né? Foi produto de roubo. Ele foi mantido em cativeiro, levaram todos os objetos da casa dele dentro do próprio carro, e a pessoa, né, o indivíduo que fez isso daí, ele ficou circulando com o carro do cidadão na cidade por quase 40 dias, foi o período que nós localizamos esse veículo aí. E as falas, né, dessas pessoas, quando elas têm o veículo localizado e nós podemos entregar, devolver, é muito satisfatório, porque é o que você pontuou, né? São veículos que muitas vezes não tem nem seguro, é o único bem da pessoa, eles estão pagando ainda, e então cria um laço, né, fraternal ali na devolução do bem. E para mim é gratificante demais. É muito gratificante. E me fala uma coisa, você nasceu onde? Eu sou nascido em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, tudo pertinho. Sim, tudo pertinho. Cidade Cormã. E você é casado? Sou casado hoje. Casado, novamente. Tem filhos? Tenho 2 filhos com o meu primeiro casamento e hoje tenho mais 4 filhos que são enteados, que é da minha segunda esposa. Da sua segunda esposa, que você também os trata como filho. Sim. É isso. E, bom, você tem 20 anos de funcionalismo público, então. E me diz uma coisa, o que te levou a ser... Você foi candidato a vereador? Fui candidato na eleição passada. Por Suzano. Por Suzano.
Tá, foram 45 dias de disputa, né? Sim. Por qual partido que você saiu? Eu vim pelo PRP. Pelo PRP. Isso. E me diz uma coisa, dentro da cidade você foi bem votado? Eu acredito, pela dinâmica que foi apresentada e pelo que eu tinha de estrutura para trabalho, eu acredito você foi bem foi votado. uma votação expressiva, porque foi algo sincero de crédito, né? Certo. Acreditaram em tudo aquilo que eu estava expondo como projeto, como proposta, como trabalho. Sim. É porque, na verdade, fazer proposta, fazer projeto verdadeiro, sempre é mais difícil, né? Muito. Parece que complicado quando a gente demais. fala a verdade, difícil das pessoas confiar. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto isso. Que às vezes as pessoas têm mais facilidade para acreditar num negócio que floreia, bonito, do que quando você fala a realidade. Pois é. Usando uma expressão que a gente ouve muito na rua, né? As pessoas gostam muito de falácias flácidas para bovinos adormecidos, né? Ou seja, aquela fala mansa para boi dormir. E quando você apresenta algo que realmente pode interferir, né, significativamente na vida de uma pessoa, acaba se tornando meio monótono, meio chato, né? Então, acho que é bem complexo, é o que você falou. É bem isso. E me diz uma coisa, lá em Suzano, o executivo está com qual partido? Hoje o executivo é do PL. PL, antigo PR, é isso? Antigo Isso. Prona, que passou... Começo no Prona, PL, passou depois pra PL, agora voltou para PL. É uma Certo. saladinha de letras. E me diz uma coisa, como que é a tua relação lá com o executivo? Você tem uma boa relação? Os projetos que ele se comprometeu lá em 2016 estão sendo cumpridos? Como que é isso? Infelizmente não, né? Infelizmente não. Os projetos apresentados no início do processo eleitoral, o povo de Suzano bem sabe que não tem sido executado da forma que foi apresentado, como nunca e é o que a gente acabou de pontuar. As pessoas em um momento dizem aquilo que as outras querem ouvir, mas depois não se importam em realizar. O meu relacionamento pessoal e profissional com a administração é bem neutro, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu exerço minha atividade dentro do processo natural dela, né? Eu faço o que é obrigação minha, até para mais, né? Por exemplo, se dedica, né? Me deparar com uma situação de um veículo que está abandonado e eu fazer todo o processo para poder descobrir se esse veículo é ou não um produto de furto, se tal ou não, excede um pouco do processo natural da minha atividade. Mas eu acredito que se a gente não fizer para mais, quem vai fazer? Tem sempre que fazer para mais. O que não dá é fazer para menos, menos, né? Porque aí a gente não está valorizando, inclusive, os cofres públicos. E isso tem que ser muito valorizado. E me diz uma coisa, e aí você foi candidato a vereador e tal, e você já saiu com a ideia de que você, na próxima, você poderia disputar uma legenda para o executivo? O que te levou a querer disputar o executivo e não mais o legislativo? Então, foi uma coisa muito natural, né? Esse processo aí foi bem natural, porque inicialmente foi um negócio que eu achei meio fora de contexto para mim. Estava com um propósito sim de disputar novamente aí pelo pleito legislativo, mas o grupo foi crescendo, as pessoas foram se demonstrando mais interesse pelo município. Eu, para ser bem sincero, Márcio, eu estava meio desacreditado do processo político. E aí fui conhecendo pessoas no processo, último processo eleitoral que teve aí para o Estado e para a União, e essas pessoas acabaram me reavivando no campo político. E aí, com essa junção das pessoas que formaram o grupo ali, e aí acabaram plantando essa sementinha ali, Marcão, vai lá e tal. Então, eu acabei assumindo um compromisso, né? Então, venho de um processo militar, porque servi o Exército, e aí
lá não tinha missão que se desse que não podia ser cumprida. Então todas eram dadas e cumpridas. Hoje eu recebi a missão do grupo e estou tentando cumprir, vou tentar cumprir até o final. E você já está ligado, já está afiliado a algum partido ou não? No momento nós estamos estudando, né, algumas propostas aí, porque, como eu disse, o trabalho que foi feito nesse período, do plantar a sementinha, ele cresceu, mas nós pontuamos muito bem que temos uma ideologia política, nós pontuamos que temos uma concepção de política diferenciada, de cidade, de povo. Então nós queremos que o partido se alinhe com essa ideologia, perspectiva aí que nós temos da política, de ideologia, de noção partidária. Se o partido couber nesse viés aí nós vamos definir. Mas no momento a gente... até abril, né? Na verdade é que passa tudo tão rápido, muito né? Rápido. Mas até abril tem que estar definido. Esse ano tá voando demais. Parece que tá passando tudo muito rápido, né? Exatamente. E me fala uma coisa, o que você levou da campanha de vereador, o que você levou de mais positivo? Eu acredito, Márcia, que a campanha passada, ela me motivou muito em entender que existem sim pessoas preocupadas com o cenário político de uma forma correta, para que se faça o que tem que ser feito. Como eu te disse, trabalhei um processo sem nenhum incentivo. Quando você entra a primeira vez, tem aquela expectativa, você cria aquela ansiedade de ouvir os outros falar, não, vai lá, é fácil. Tem aquela questão do tem dinheiro para tudo quanto é lado e não tal. Não é nada disso, né? Não é nada disso. E aí você se vê numa situação que você já assumiu o compromisso e você não consegue recuar, porque o que eu te disse, tem que ter palavra, né? E eu me deparei com essa situação. E às vezes até para pôr a gasolina a gente não tem o dinheiro, né? Exatamente. E aquela coisa de você ter uma parceira que realmente corre com você, né? A minha esposa nesse momento, ela acabou sendo ali minha fiel escudeira e começou a ir, e a gente ficava até de madrugada na casa dos outros. Era assim mesmo. E fazendo um processo boca a boca, nós conhecemos muitas pessoas, fizemos muitas amizades que nós não tínhamos, e isso me motivou a ver que se eu tivesse um grupo que pudesse alcançar mais pessoas, eu teria certeza que teriam mais pessoas que acreditariam naquilo que eu te falei, que é projeto, que é proposta, aquela coisa maçante que para quem só está ali para poder estar mesmo, né? Eu vou porque eu vou ganhar alguma coisa, eu vou ter algum benefício. As pessoas, elas realmente acreditam e a gente tem que correr atrás das pessoas que acreditam. Exatamente. E também temos que falar a verdade. E a verdade a gente sabe sempre que, né, é um pouquinho mais dolorida, a gente sabe disso. Agora me diz uma coisa, fora você ainda não escolheu o partido, né? Eu gostaria de saber como que você está dentro da cidade, assim, você se relaciona e sabe todas as situações, o que está acontecendo em todas as pastas, quais as pastas que você mais se identifica dentro da cidade? Saúde, educação, segurança pública, ou além da segurança pública, você tem mais alguma pasta que você sabe que precisa ter um pouco mais de atenção? Aí, eu acredito, Márcia, que as pastas todas, né, da cidade, elas deveriam ter um pouco mais de preocupação para quem elas trabalham, né? Sim. E essa questão de relacionamento, eu tenho mais proximidade da pasta do Estado de Segurança Pública, isso eu digo Polícia Militar, o Bombeiro Militar, o Policial Civil, do que com a própria pasta que deveria cumprir essa finalidade dentro do município, que seria a Segurança Pública Municipal ali com a Guarda Municipal de Defesa Civil. Não tenho muita aproximação por conta de pessoas que hoje assumiram a pasta. Entendi. Não bate as ideologias. São outras ideologias. Exatamente. E me fala uma coisa, nesse contexto todo, como que você enxerga hoje a atuação do Legislativo na sua cidade, lá em Suzano? Pelo que a gente entende de política, que são as funções
do legislador não são cumpridas, né? É uma cidade que não tem oposição, é uma cidade que o legislativo ele procura fazer aquilo que lhe convém, e eu acredito que tem que ser diferenciado o processo. O legislativo é eleito para cumprir determinadas funções, fiscalizar e legislar. E essa legislação ela tem que ser algo que realmente traga benefícios, né? E, dependendo do ponto de vista, alguns malefícios para a sociedade. Como? A fiscalização do povo é feita pelo próprio legislativo. Porque quando você cria uma lei que proíbe ou que inibe determinada situação, o comércio de algum tipo produto, de comércio, ou determinadas horas, né? Por exemplo, temos a lei do PSIL aí, que o comércio pode funcionar com som até 10 horas da noite, às 22 horas. Então, acaba que inibe um determinado segmento que o cara tem, né? Então, o legislativo ele tem essa função, ou de trazer algo que beneficie a população de certa forma, ou que prejudique ela, mas dentro do rigor da lei. No que ela pensa, isso, né? No que ela pensa, não que seja um malefício aqui que foi criado, né? Por exemplo, nem sempre vai dar para agradar. Exato. Porque muitas vezes o legislador tem que ser um pouquinho duro, que é para poder colocar a situação em ordem, né? Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, uma lei criada no município de que se a pessoa colocasse fogo no mato dentro do quintal dela, ela pagaria uma multa para cima do valor de R$2.000, R$3.000, não me recordo nem o valor, mas eu vi aquilo como uma condição absurda, né? Aí você imagina se esse cidadão morasse na Amazônia, então, o cara botasse fogo numa mata lá, ele ia pagar essa dívida com 50 gerações. Então, são coisas inúteis, porque você não está beneficiando o coletivo, né? A administração pública tem que ficar bem ciente, que é o que a Constituição garante. O legislador, ele trabalha para o coletivo, ele não trabalha para o benefício do individual, nem de si próprio. Então, quando você cria uma lei dessa, o cara não pode colocar fogo no mato que ele corta, então dê outras maneiras para que ele limpe o terreno dele e coloque esse mato em algum outro lugar, né? Porque você já tem a fiscalização e a punição pecuniária daquela limpeza. Não está limpando o terreno, então você tem um fiscal de posturas que vai ali e vai notificar você porque está sujo o seu terreno. Aí você limpa o seu terreno. Só que se você for dar fim no material extraído da limpeza, você vai pagar uma multa também. Então, para mim, isso daí é uma condição arrecadatória. Não é? É uma forma de você gerar finanças. E a população já está exacerbada, cansada de gerar finanças. Né? Tudo é uma multa, tudo é A administração pública, ela tem o prazer de criar uma dificuldade para poder vender uma facilidade. E é isso que tem que acabar. Isso não é burocratizar um sistema, isso é burocratizar o você sistema. Tem que desburocratizar. E por falar em Bolsonaro, né, que é o nosso presidente da República, eu gostaria de saber como que é para você, como que você está enxergando o governo Bolsonaro. Bom, eu tenho... É bom de falar? É bom de falar. O Bolsonaro, na minha concepção, é um cara que eu acredito muito no prospecto de política dele. Para a gente ser bem sincero e trocar em miúdos, o Bolsonaro é um político que apareceu na mídia falando tudo que todo mundo queria falar, mas que ninguém tinha coragem. Então, eu vejo o Bolsonaro, às vezes fala uma coisinha para mais. Todo mundo que fala muito, fala um pouquinho a mais. Sim, sempre, isso aí é de lei. E é normal, né? Ninguém consegue ser 100% coeso o tempo todo. Então, o Bolsonaro, eu acredito muito no projeto de campanha dele, eu acredito muito na capacidade dele e dos escolhidos dele. Inclusive, esses dias eu acabei até entrando num debate no Facebook com uma cidadã aí, porque ela questionou o fato dele ter chamado a Regina Duarte para ser secretária da Cultura. E
pô, é uma pessoa, uma personagem, uma figura pública, né? Uma atriz que ela recebeu num total de 26 prêmios relacionados à cultura. É muito antiga, né? Eu lembro da novelas e mais novelas. Se ela não souber o que é cultura, né? No sentido estrito da palavra, quem que vai saber? O cara que está fazendo faculdade de artes eu não hoje? acompanhei direito, mas por que falaram que ela não... houve uma polêmica por conta disso, foi isso? Porque na verdade a Regina Duarte, no meu ponto de vista, né, a Regina Duarte ela é uma atriz que se consagrou e passou praticamente toda a carreira dela, acredito que toda a carreira dela, numa emissora, na emissora global. Né? E a Globo, a gente sabe que ela é completamente opositora ao Bolsonaro. Então, sabe aquela expressão matemática, o amigo do meu amigo e o inimigo do meu amigo é meu inimigo? Então, a partir do momento que ela se posicionou favorável a um cara que vinha mostrando que ele não teria tendências financeiras para essa instituição, como já vinha de anos e anos, aí passou a ser uma inimiga. Então, os atores começaram e aí, é claro, pessoal, que é uma opinião particular, é minha, cada um pode pensar aquilo que quiser. Eu Sim. vejo dessa forma. Mas eu acho que não deveria misturar. Veio se falando muito no processo Bolsonaro aí, de que alguns brasileiros torciam para que o Bolsonaro desse errado. Se o Bolsonaro der errado, o Brasil deu errado. E eu estou num avião chamado Brasil. Eu não vou torcer para o piloto cair, jamais. Deus o livre. Eu posso não gostar do cara, mas eu vou querer vou rezar pela vida dele, da onde ele decolou até onde ele vai pousar, porque eu quero pousar em segurança. Então, a gente precisa, depois de 16 anos, de um governo que sugou, que nós observamos aí, não precisa ser nenhum intelectual para você ver o que a mídia postou, o que a mídia mostrou, né? O que a mídia mostrou de corrupção, de desvio de dinheiro, lava-jato, lava-toga, mensalinho, mensalão. Ou seja, nós tivemos no nosso país uma fonte que só vinha sendo tirada. Hoje, o cara está com um ano nosso presidente está com um ano de governo, não tem como ele consertar ou como ele melhorar e colocar nossa economia lá no teto, em superávit, depois de 16 anos de falcatrua no nosso país. Então, 16 não, a gente fala eu já ouvi falar que, na verdade, nós tínhamos aí uma situação de mais de 30 anos no mesmo segmento e é complicado. Agora, não vamos dizer que vai se consertar em um ano, mas também, a partir do ano que vem, a gente precisa começar a ver resultado. Sim. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso país é um país rico, é o que eu digo daqui de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade rica, é a terceira maior arrecadação, já fomos a segunda, né? E nós temos aí 3 anos de governo e o tempo todo a gente está ouvindo dizer o seguinte, Marcos: mais Guarulhos, deixaram uma dívida grande, e quando, na verdade, Guarulhos arrecada muito. Então, quer dizer, Guarulhos arrecada muito para poder comprar um aplicativo de 7 milhões, por exemplo, que não funciona, pagar 10 milhões de reais para contratar, para fazer uma publicidade de contratação de 150 médicos, que não foram, que nós não temos, e aí fala que Guarulhos está endividado. Então, a partir do ano que vem, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho, a partir do ano que vem, não, a partir desse ano aí, no decorrer do ano, eu acho que tem que começar a mostrar alguma coisa, porque eu estou começando a ficar preocupada com o nível de desemprego. Me falaram que não parece que conversei com uma arquiteta e ela me disse o seguinte, que aparentemente para a arquitetura deu uma melhorada. Não sei para outros, eu conversei só com uma, mas você vê em algum setor você já conseguiu ver em algum setor algum alavanco dessa economia brasileira? Márcia, eu tenho observado que o setor de construção civil está em evidência, né? Ele está começando
a pegar, perdão, ele está começando a pegar uma proporção diferenciada. Pegar uma água, que a produção esqueceu da água. E o comércio também, a gente tá vendo um aquecimento muito grande no comércio, né? Pelo menos eu tiro por base a minha região, né? A minha região ali. E o índice de desemprego, é o que a gente falou, é um processo que vai demorar um certo tempo. Por quê? Muito obrigado. Por quê? Nós tínhamos, quando o presidente assumiu, nós tínhamos 16 milhões de desempregados. Sim. Hoje nós temos 14. Né? Já melhorou. Já deu uma melhorada. Então, nós temos que entender que o mercado está começando a se aquecer. Vai aquecer. Vai aquecer muito mais. Né? O nosso ministro de Economia, ele vem apresentando certos resultados que são interessantes e importantes para o crescimento da sociedade. É um cara experiente. Sim. Bom, gente, nós estamos aqui ao vivo na TV Thalita News com um pré-candidato a prefeito pela cidade de Suzano, Marcos Alcântara. Ele é funcionário público da cidade, trabalha no trânsito, é graduado em matemática e tem uma série de pós-graduação aí em gestão pública, gestão para trânsito. Você acredita que toda essa experiência, todos esses cursos e tal que você fez, será importante para o executivo? Márcio, eu acredito que a capacidade intelectual de uma pessoa que vai assumir a administração pública, seja no processo legislativo ou no processo executivo, é de extrema necessidade. É fundamental que você tenha pessoas capacitadas intelectualmente, porque imagina um prefeito que não tem estudo para poder ler um projeto de lei, para poder sancionar ou não sancionar um projeto de lei, assim como o legislador. Inclusive, na nossa cidade, foi criada uma lei no ano passado, em que o legislativo fundamentou que os assessores dos vereadores têm que ter nível superior. O vereador não precisa. Então, mas quem é o vereador? É o assessor? Pois é. Então, é você transferir a responsabilidade. Porque se você colocar uma pessoa, como nós temos lá, pessoas que têm uma alfabetização meio, como é que eu posso te falar, não tão aflorada, né? Aí você vai criticar uma pessoa dessa, daí ela fala, pô, mas não fui eu que fiz, foi o outro. Ah, mas não fui eu que assinei para fazer o hospital, foi o outro. Não pode. Então não pode. Eu acho que a população, Márcia, ela tem que começar a exigir a qualificação técnica das pessoas que realmente interferem na vida delas, né, objetivamente. Eu não diretamente. Eu não vou deixar o meu filho estudar, por exemplo, com uma pessoa que não é formada naquela matéria. Sim. É simples. Alguém coloca o filho numa escola em que esse aqui está terminando a 4ª série, aquele ali está terminando a 5ª. Eu não vou pôr meu filho para estudar ali. Né? Então, por que para o legislador, por que para o executivo, o legislativo e o executivo, a fundação não compete? O fundamento não compete, perdão. Então, eu acredito que tem que ter, sim, qualificação. E nesse quesito, eu acho que os cursos que eu fiz, óbvio que eu busquei conhecimento para mim, para que eu pudesse ser melhor naquilo que eu estava fazendo. Né? Eu desisti do Estado, eu fui professor do Estado por 9 anos. Ah, que legal. Eu dei aula no Estado por 9 anos. Você deu aula de? Matemática. Matemática. Isso. É melhor chamar a produção e que apagou a luz. Apagou a luz. Mas não tem problema, pode continuar, ainda não ficou escuro. Ao vivo. Então, eu dei aula por 9 anos. E o que me afastou da sala de aula não foram os alunos. O que me afastou da sala de aula foi os próprios colegas de trabalho. Né? Não generalizando, óbvio, mas alguns eu olhava e falava assim, pô, o que esse cara está fazendo aqui? O que essa pessoa está fazendo aqui?
se ela só critica, se ela não faz nada para melhorar, se ela não consegue. Mas eu tive vários colegas de trabalho, amigos que até hoje fazem parte da minha vida, do meu ciclo de amizade, que realmente me cativavam, me motivavam a continuar ali. Mas eu escolhi outra profissão que não foi tão diferente. Eu cheguei na minha profissão, olhei e falei, pô, legal. Então, daqui para frente a gente vai começar a fazer um processo diferente. E não é igual. É igual. Mas por quê? Por falta de motivação, muitas vezes, né? Meus cursos, por exemplo, no meu setor de trabalho, na minha linha de produção, não querem dizer nada. Não quero dizer nada. Não. Várias vezes eu sou procurado, eu sou questionado por pessoas, né, de alguns escalões mais elevados, né, por policiais militares, por bombeiros, por amigos da Polícia Civil, por advogados, enfim, por pessoas que exercem outras atividades, que estão em outro patamar, e que buscam o meu conhecimento. Então, eu sei que se eu não tivesse o conhecimento, eu não poderia dar esse suporte. E no fundo é gratificante também. Pra caramba. Porque você se sente um pouco mais útil. Uma outra situação que eu preciso saber aqui, como que está a saúde na sua cidade? A saúde pública na tua cidade? Como está? Então, aí nós temos duas vertentes, né? Mas eu acredito que seja aqui em Guarulhos a mesma coisa, né? Nas redes sociais a saúde está nota 10, né? Nem tanto, viu? Agora, não, é porque a gente sabe como é que funciona a máquina mídia, né? Sim. A máquina mídia, ela tem seus impulsionamentos, a máquina mídia, ela tem pessoas que são favoráveis, é óbvio, porque alguma coisa por trás existe, mas no contexto real, não tá tão... eu não consigo ver evolução no processo de saúde, porque ainda hoje o município marca consulta, por exemplo, de ultrassom para 9 meses, 10 meses, 11 meses, um ano e meio, né? Eu sou uma dessas pessoas, eu posso falar por experiência própria. Eu estou há 3 anos na fila do SUS para poder operar uma hernia umbilical. Ou seja, você é usuário SUS. Sou usuário. Eu vou fazer um adendo à fala de uma pessoa que eu admiro, que me fez ter essa motivação em querer o pleito 2020, né, em buscar essa legenda, que é o prefeito da cidade de Colatina, no Espírito Santo. Gente, eu sou fã daquele cara. Nós levamos ele na cidade. Não sei Sério? se eu não vi. Né? Nossa, me convida. Cadê o Alex que não me convidou? Pois é. Olha, vou dar as contas pro Alex. O prazer enorme de conhecer aquela figura excepcional, um cara carismático pra caramba. Tipo, ele é aquilo que ele se apresenta nas redes sociais e com as pessoas. Ele é aquilo. Eu tive um imenso prazer de vir buscá-lo aqui no aeroporto. Ai, que levei legal. ele pra lá, pra Suzano. Ele me deu, assim, em 40 minutos de viagem, ele me deu uma aula de política, de ser humano, de pessoa, de profissional. Então é um cara que eu admiro muito. Serginho, se você conseguir, se essa live, se essa entrevista chegar em você, meus parabéns. Você eu admiro, você me fez acreditar novamente na política e no ser humano. Eu também aproveito, se ele ver, um grande abraço, porque sou fã de carteirinha. Nós somos, então, né? Que chega até você, Serginho. E nós vamos aí em Colatina, hein? Já estamos trabalhando esse processo de poder ir aí te visitar e conhecer a sua cidade. Por favor, me convidem, hein? Eu adoro aquele cara. Está convidado. O dia que nós formos lá, a gente está tentando um contato com o João Paulo lá. É João Paulo, né? Para poder fazer essa ponte com o nosso amigo Serginho Meneghelli. Então, assim, é um cara extremamente gente boa, coerente com aquilo que ele fala e com aquilo que ele faz. E assim, o que eu vejo dele é um humanismo que tudo que a gente precisa, né? Agora eu vou ler aqui um pouquinho, peraí, porque tem muita gente, olha. Ricardo Rodrigues, um grande beijo, meu amor, está aqui assistindo, mandando beijo. A Ana Paula do Prá, a Ana Lúcia,
conselheira de saúde, um grande beijo. A Mariana Ribeiro também está aqui nos assistindo. Deve ser de lá, né? Porque de Suzano. Um grande beijo aí para Mariana. Marcos Alcântara, o que você acha sobre assumir um cargo público? Na sua opinião, precisa ter preparo, ter gabarito e estudo? Acabei de falar, né? É extremamente importante que o legislador e o executivo de uma cidade, do estado e o da União, né? Vou até usar uma frase que o Bolsonaro teve aí num programa de televisão, que ele falou: me coloque com os outros 2 candidatos numa sala, aplique uma prova do Enem. Se eu não tirar uma nota melhor que a dos 2, eu não preciso ser candidato. E é verdade, né? Se você não tem competência para poder exercer a atividade, eu falo muito numa frase, Márcio, que é o seguinte: meritocracia. A gente chega em algum lugar por mérito. Nós devemos tratar o mérito como uma coisa essencial na vida. É mérito. É mérito. Você não está aqui à toa, né? Deve ter uma história muito grande por trás de você, de estudo, de dedicação. E hoje você ser essa pessoa reconhecida na mídia social, na televisão, não é à toa. Mérito. Porque se você fosse uma pessoa incapaz, você não estaria onde está. Então, eu acredito que isso responde. Muito, muito legal. Respondeu aí a Maria, e eu acho que de uma forma bem expressiva. O Flávio está dizendo que o som está baixo. Melhorou o som, Flávio? Flávio Silva, boa noite. Menino de potencial esse menino, viu? Tô namorando esse menino para que ele entenda que ele tem uma capacidade enorme, não só ele, mas como outras pessoas dentro da cidade. Tem um baita potencial, tanto social como político, e vamos acreditar nessa força aí, Flavinho. É isso aí. Aí tem muita gente aqui falando, eu não sei se eu consigo falar com todo mundo, mas olha aqui, a Ana Lúcia respondeu: Diva Pereira, verdadeiro absurdo, esta gestão perdeu totalmente a noção de tudo. População, vamos dar uma resposta em outubro, à altura do que eles merecem. Não esqueçamos de tudo o que vem acontecendo. Tenhamos convivência e principalmente vamos fazer a nossa parte. É uma verdade. Eu acho que a Ana Lúcia está dizendo muito da saúde, da educação. Eu não vi o que a Diva escreveu acima, mas com certeza é isso, porque hoje nós estamos vivendo um verdadeiro caos aqui na cidade. A saúde está ruim, mas hoje e ontem nós estamos assim muito tristes pelas mamães que precisam de creche, porque as creches que fizeram... teve vereador, teve vereadora, teve prefeito, o prefeito foram lá tirar fotos falando que inauguraram o céu, e o céu não tem nem cadeira, não tem lousa, não tem nada. E a mesma coisa na Rua Diva, só tem o prédio e mais nada, uma falta de segurança total, inclusive o céu está sem energia. Lá na Rua Diva 245, na creche do lado da Isolina, nem tá no barro, inclusive parece que ontem estavam furando, pegaram um cano de gás do prédio vizinho. Então, quer dizer, como que você vai deixar teu filho em segurança lá e vai trabalhar? Pois é. Então, a situação da nossa cidade realmente está caótica, e eu espero que realmente nós tenhamos uma resposta aí. O Flávio Silva disse o seguinte: Marcos, você concorda que a indicação para cargos públicos deveriam utilizar critérios técnicos, você acabou de falar, da base na formação dessa pessoa? Pois, ao meu ver, as indicações políticas tornam o governo ineficaz. Perfeito, foi o que nós estávamos falando. Perfeitamente, é o que eu estou falando. Exatamente. Esse menino, Flávio Silva, ele tem um potencial gigantesco, tem uma visão política maravilhosa. Ô Flávio, é justamente o que eu acabei de dizer. Não dá para colocar o açougueiro para tomar conta da escola, né? Não dá para colocar o professor para tomar conta da saúde. Eu acredito que cada um tem que ocupar o seu quadrado, né? E fazer o seu melhor. E ser como o servidor efetivo, ele tem que ser avaliado periodicamente,
ele tem que apresentar resultados relatórios satisfatórios para poder você saber se ele continua ou se ele não continua. Sim, sim. Eu acho que o paternalismo, se deu resultado. O paternalismo no nosso país, Márcia, ele é muito grande. Então, vou colocar o fulano porque o fulano é amigo do ciclano. Então, isso para mim é um processo de paternalismo. Não dá mais. Meritocracia, né? Douglas Fontanelli diz o seguinte: ele foi meu professor de matemática, zica. Bom, Doguinha. Valeu, meu irmão. Professor de matemática, todos são zica, Douglas. Todos. Eu sou anti-matemática, eu fui fazer humanas porque matemática, para mim, é a pior matéria que tem. E eu acho que professor de matemática tem que ser zica mesmo, viu? E só fazendo uma adenda aí, nós tínhamos um professor zica lá, que era o Cocão também, o Francisco. Né? Cara excepcional, tem um trabalho com a molecada, com a juventude aí, tá na Fundação Casa, tá lá dando aula lá na Fundação Casa, tá na escola, ainda continua na escola, e é um cara excepcional. Tiro meu chapéu para você aproveitar aqui o momento. Francisco, você é um cara 100%, um profissional de ponta. Nós precisamos de mais profissionais como você. Né? Precisamos mesmo. Gente, aí tem muita gente. A Andréa Machado está nos assistindo, Valéria Alves, Marcos Conceição, Andressa Nunes, o Pedro Rogério do Bambi, que é um bairro que eu adoro. E, na verdade, além de ser um bairro que eu adoro, é um bairro muito judiado por essa administração. O Bambi precisa de asfalto, o Bambi precisa de médico, na UBS do Bambi não tem médico. O Bambi precisa de cuidados, porque o Bambi tá sofrido demais. A administração olha pelo Bambi, porque se não olhar eu vou fiscalizar. Não tem jeito. Não tem como. A Diva Pereira fala tudo, essa gestão foi de tirar foto das crianças do chão. Não entendi. Fala tudo, essa gestão foi do tirar foto. Diva, não entendi. Explica de novo. Boa noite aí pra você, Diva. Diva tá viajando. Diva tá viajando. Eu acho que ela tá meio europeia, tá viajando, tá de férias na Europa. E aí tá deixando a gente meio louca aqui, ó. Doutora Vera Deim também está nos assistindo. Boa noite. O Paulo Pereira Costa Júnior. Andressa Nunes disse o seguinte: essa questão do céu e da Rua Diva está me indignando, porque tenho gente da minha família matriculados lá e não podemos levá-los para a escola, que isso deveria ser direito. Eu sou frustrada como cidadã. Olha que judiação. A Andressa, eu vi essa menina crescer. Um grande beijo, Andressa. Andressa, eu tenho falado muito isso para a galera lá da cidade de Suzano. Chega desse negócio de ficarmos escondidos atrás das janelas e das portas de casa. A gente tem que ir para a rua, tem que começar a fomentar, mostrar mesmo o que está acontecendo, procurar uma imprensa verdadeira, que seja leal àquele princípio que fez lá na faculdade, que era propagar a verdade, e mostrar isso daí. Né? Fazer uma live lá, chamar a galera, começar a chamar, e um momento vai incomodar, porque o Facebook, como a gente já comentou aqui atrás há alguns minutos, ele mostra o que ele quiser. Pode ser impulsionado por quem só quer falar o bem, mas ele pode ser também utilizado por quem quer falar a verdade. Né? E falar a verdade não é fácil, viu? Não é fácil. É uma coisa que vai te trazer sérias repercussões, mas você tem todo o seu direito. O poder emana do povo, como diz a Constituição. Perfeito. Para o povo. Então vamos colocar isso em prática. Tudo é pelo povo e para o povo. Sim. O político, Marcos, eu não sei se você concorda comigo, mas o político, ele tem que servir e não se servir. Por isso, servidor. Não só o político, como o funcionário público, ele é chamado de servidor. Por quê? Ele serve. A população paga o salário do servidor. Dele. Assim, não desmerecendo a atividade do servidor público, o servidor também contribui com seus impostos, Sim. também contribui com o pagamento do seu próprio salário. Então não é uma fala que a gente tem que encher a boca para fazer, eu pago o seu salário. Sim, porque o servidor, ele de certa forma também se paga ao trabalhar. Sim. Né? Mas essa questão de ele dar o melhor de si para a população, ela tem que acontecer, porque essa é a finalidade de ser servidor ao público.
Sim. Não é? Até quando você trabalha numa loja, quando você atende o público, você está vendendo um produto dentro de uma loja que é uma empresa privada. Eu acho que você está ali porque você quer. Então você está ali para servir a pessoa que entrou naquela loja para comprar. Então você tem que servir da melhor forma. Se você tem problema, teu problema tem que ficar lá fora. Exato. Teu problema tem que estar guardado. Ali naquele momento que você está, ainda que o seu coração esteja chorando, você tem que estar sorrindo e você tem que servir. Porque o dia que a população entender que o político ou qualquer outra pessoa que lida com a sociedade, que lida com o povo, ele está ali para servir e não para se servir. E, né, infelizmente, a gente passa aí por umas situações que parece que é o contrário. Eu só vou voltar um Por pouquinho favor. aqui, Márcia, que eu comecei a falar sobre o Meneghel e a gente se empolgou pela pessoa carismática que ele é. Eu não fiz a fala do Meneghel. O Meneghel, quando nós chegamos em Suzano, ele deixou claro para a gente o seguinte, que ele usa o serviço de saúde pública da cidade dele. Ele inclusive teve dengue, ficou na maca do hospital, tentaram dar celeridade no processo dos exames dele, ele falou, não, por que você consegue dar celeridade no meu e não consegue no do outro não? Né? Então assim, a fala dele foi muito pertinente e temos que começar a cobrar isso da sociedade política do Brasil. O servidor, o político, do executivo ou do legislativo, que não utiliza o sistema público de saúde, não utiliza o sistema educacional público que ele gere, se ele não acredita no que ele faz, ele não tem que estar lá. Tem que acreditar. E eu vou te falar mais, a gente não tem que lutar, até como munícipe, eu digo, porque eu faço muita fiscalização, como munícipe, eu acho que é um direito nosso, que nós pagamos o imposto, a gente tem que saber o que está acontecendo. Na verdade, chega a ser uma obrigação. É uma obrigação nossa de fiscalizar. Então, eu digo o seguinte, quando eu vou fiscalizar, alguém fala, porque eu estou 2 horas aqui, dá para você me passar na frente? Eu falo, não, eu vou lutar para que você seja atendido também. Mas quem chegou na tua frente tem que passar na tua frente. Sim. E a gente tem que entender isso, porque muita gente fala que é contra a corrupção. Hoje ainda eu estava conversando com meu marido sobre isso. Tem muita gente que fala, eu sou contra a corrupção, mas se der para furar a fila, vai furar. Sim. Então, gente, não dá para falar que é anticorrupção se você aceitar isso. Não dá para você falar que você é anticorrupção quando alguém chega para você e fala assim, bom, você é oposição hoje? Sou. Então faz o seguinte, venha ser situação, porque você vai ter aqui um trabalho comigo. Poxa, estou desempregado, então eu vou passar essa situação. Isso não é ser oposição. Isso não é ter lado. E as pessoas têm que ter lado. As pessoas têm que entender que nós estamos aqui, como qualquer outro, precisando um dos outros. Porque governo só vai respeitar a população, que é quem manda na situação. A população é que manda. Exatamente. Ela só vai ser respeitada quando ela mostrar para o político, quem manda sou eu. O político está lá fazendo uma fiscalização. Ele não faz mais que a obrigação dele, ele tem que fazer mesmo. Ele foi contratado para isso, ele foi eleito muitas vezes para isso. Então, gente, é de doer. O que você falou aí, eu faço de todas as palavras que você utilizou, eu faço as minhas. Parabéns pelo seu trabalho lá, porque isso é um trabalho que a gente sente que é... Nossa, você falar que você faz a mais. Eu sempre digo isso, seja a mais, nunca seja a menos. Porque quem é a mais, se faz sempre presente. Quem é a menos, às vezes não faz falta. Exatamente. Não é? É o que eu costumo dizer. E pegando um gancho na sua fala, Márcia, eu acho interessante muito você dizer isso daí, porque assim, o servidor, quando ele exerce a atividade de político, não é? Tudo, absolutamente tudo que ele faz, né? Tirando os pedidos particulares aí, enfim, mas tudo que ele faz em prol do município, nada é favor, viu, pessoal? Nada. Ele não asfalta a sua rua, por favor, ele não sinaliza a sua rua, por favor, porque asfaltar está na Constituição, que é te dar a condição.
colocar o esgoto, cobrar a empresa de esgoto lá, ó. Aliás, que nós pagamos, né? Exato. Pagamos o esgoto que não temos. Isso que eu ia falar, né? Guarulhos, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. 1.400.000 habitantes. Pois é, até recentemente aí, praticamente toda Guarulhos não tinha esgoto. Eles começaram a fazer o processo agora de esgoto, né? Da cidade. Eu vou te falar uma coisa, até a gestão de agora já era vereador, o prefeito de hoje era vereador de 2 mandatos. Então ele tinha obrigação de fiscalizar. Exatamente. E durante esse período, eu acreditava que nós tínhamos 50% de esgoto tratado. Depois falaram que só tinha 6. Depois tinha 4. De verdade, eu acredito que ninguém sabe quanto tem de esgoto tratado. Eu acredito que não chega a 2%. Né? Suzano apresenta a mesma problemática. É? Sim, hoje nós temos bairros lá na cidade que não sabem o que é saneamento básico. O Bambi, que eu acabei de dizer, aqui em Sim. Guarulhos não tem esgoto. Sim. E o problema das grandes administrações, que é um problema de Guarulhos, eu conheço Guarulhos há muito tempo, né? Eu vinha muito aqui. Inclusive vim aqui no show dos Mamonas Assassinos, que eram fantásticos. É... Né? E minhas condolências para a família, para os familiares que moram aqui. Cresceu desproporcionalmente Guarulhos, assim como cresce desproporcionalmente Suzano, assim como cresce sem desproporcionalmente Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes tem um bairro lá, que é o bairro do Oropó, né, que as pessoas vivem em uma condição muito desumana. Em Suzano, nós temos lá a estrada da Volta Fria, lá onde nós temos uma comunidade de posse e invasão, que as pessoas vivem em condições precárias. Subhumanas. Mas aí a administração tem total responsabilidade sobre isso, porque deixa o processo tomar uma proporção que depois não tem como voltar atrás. Eu sempre entendeu? digo isso, faltou fiscalização. Então eu sempre digo, gente, e eu acredito que você concorda comigo, fiscalizar resolve ou não resolve? Resolve muito. Se a população começar a demonstrar tudo aquilo que a deixa indignada, mas tem que ter coerência, aqui, né? Ó, tem que ter coerência. Aqui, ó, coerência. a própria... Tem mais uma moça aqui dizendo o seguinte, ó, quer ver? Não aguento mais pagar IPVA. Tem uma moça, a Elisângela Borges, ela falou assim, ó, boa noite, queremos uma atenção no céu continental. Ou seja, autoridades dessa cidade, abram o olho. Vocês foram lá, eles foram lá dizendo que estava pronto e não está. Não está. Mas isso não é uma característica única da cidade de Guarulhos, não, viu, Márcio? Em Suzano, por exemplo, nós tivemos no início do mandato atual, da gestão atual, a promessa de um hospital regional com custo de 26, 28 milhões de reais. Começaram a fazer toda a graça, colocaram os tapumes, começaram a bater estátua e de repente parou. Mas para impulsionar a campanha. Exato. Mas, não, e sabe o que é muito engraçado nesse processo? Nós temos 1 minuto. Eu quero até que você pode até falar bem rapidinho, mas eu quero que você deixe aí alguns segundos para você poder mandar uma mensagem para a Suzana. Pra galera. E aí se preocuparam mais em entregar um ginásio de esportes e não se preocupar com a saúde da cidade. Sem saúde. Hoje nós fizemos um comentário aí que teve quase 6 mil visualizações até a hora que eu estava entrando para o estúdio, de uma escola, uma creche, uma MF, de um bairro da cidade lá, que está cheio de mato. E começou as aulas. E aí como é que você coloca as crianças pequenas para poder estudar? É o que está acontecendo. É a mesma coisa do processo do céu aí. Mas eu acredito que se a população quiser realmente mudar, se quiser realmente o que é novo, dá para apostar. Tem pessoas boas na política, tem pessoas do bem, que não se corromperam, que tem caráter e que vem aí para um processo, né? E vamos fazer um comentário que foi postado no Facebook. E no Brasil nada se cria, tudo se copia. Nós copiamos e colamos na página do Suzano. Acabou o nosso tempo? Acabou? Acabou o nosso tempo. Gente, um abraço para Suzano, para todos. Um beijo no coração dos nossos ouvintes. Mande um abraço aí pro seu pessoal. Galera de Suzano, precisando do grupo Lutando por Suzano, nós estamos à disposição. O pessoal do trânsito aí, os agentes, Polícia Militar, Polícia Civil, os bombeiros. Um abraço para todo mundo, Suzano. Não vou me atrever a falar nome, porque acabou o tempo. Gente, um beijo no coração de vocês e muito obrigado pela audiência.